Boa noite, True Life. Pode sentar. Pode ficar à vontade. Obrigado, gente. Tem mais alguma coisa? Vocês sentem de fazer alguma coisa? O Guguinha já sabe, né? Foge não, cara. Uhul! Ih, rapaz. Quando eu era jovem era melhor que isso, hein? Vocês estão felizes, gente? Que coisa poderosa e preciosa, não é não? Ih. A gente passa a semana inteira se consagrando, buscando uma palavra, orando, buscando revelação. Quando chega aqui, vocês têm que responder, tá bom? Beleza? Temos um acordo? Tá bem. Vamos lá, gente. Vamos para aquilo que interessa. Nós estamos vivendo um mês muito importante na história da tua vida. Pastor Johnny, pastora Michele, toda a liderança do True Life, me convidaram para este tempo, para estar ministrando com vocês, conversando sobre esse tema. E desde então eu comecei a buscar no Senhor uma direção, uma palavra, para compartilhar com você. E alguns já me perguntaram, assim, pastor, você vai bater na gente? Hoje a palavra vai ser pastoral profética. Diga amém. Mas prepara o couro também. Obrigado, Johnny, Michele, toda a liderança do True Life. É uma honra estar conversando com pessoas como vocês. Por quê? Porque nós somos privilegiados de viver e de ver a transição da parte de Deus, das gerações, porque Deus é um Deus geracional. Deus é um Deus que trabalha com alianças perpétuas, com alianças que passam de geração em geração. Ou seja, aquilo que nós estamos vivendo hoje, agora eu com essa carinha de 27 anos, mas com 41 biologicamente, segundo minha identidade, eu não acredito nela, porque eu acho que eu sou mais novo. Diga amém. Aí vocês não me ajudam. Mas com 41 anos de idade, vendo, na minha casa eu tenho esse exemplo, Isabela e Rafael, a geração que vem e que representa, como vocês, uma geração que está surgindo, mas com um diferencial, queridos. Com uma manifestação de poder do Espírito Santo, transformando, curando, libertando, renovando e colocando vocês num patamar, num nível muito mais elevado. Vocês creem nisso? E o tema desse mês, eu declaro guerra. É um tema que mexeu muito comigo. Quando o pastor Johnny nos chamou e era na verdade para eu ter ministrado um sábado passado, segundo o coração dele. E eu iria falar, eu declaro guerra sobre aquilo que eu falo. Mas aprove o Senhor, e entendo agora por quê, nos trocar, colocar o pastor Rogério para falar com vocês semana passada e eu falar a respeito desse tema de hoje. Eu declaro guerra sobre o que eu faço, porque é uma experiência na minha vida sobre isso. E claro, eu vou explicar para vocês, eu troquei com o pastor Rogério, porque era justo ficar com o meu filho no aniversário dele. Tem um tempo com esse meninão que fez 18 anos. Uhul! Lindão, graças a Deus, puxou a mãe. E a gente está muito feliz. A Isa fez dia 8. 19 anos, gente. E tá lindona também, mas já tem dono, né? Tá, cadê a Isa? Ah, tá ali. Te amo, viu? Te amo, viu, filho? Olha só. Eu falei pro namorado dela. Você vai servir o exército, rapaz. Eu quero que minha filha case com um homem macho. Brincadeira. Hoje ele está fazendo lá a prova do Agulhas Negras.
O menino está se preparando. E quem sabe, se Deus assim quiser, ele vai passar nessa prova, vai construir o seu futuro junto com a Isa. E o Rafael está aqui, a gente está orando, conversando. O Rafael está pronto aí para enfrentar uma jornada ano que vem, indo para a Espanha. Vai ficar 1 ano por lá. Se Deus quiser que ele volte, ele volta. Se Deus não quiser, ele fica por lá e vai seguir naquilo que Deus tem para a vida dele. Amém? Isso é uma alegria para nós, porque eu me sinto parte disso. Me sinto parte de vocês. Agora, queridos, a primeira coisa que a gente precisa entender, se eu declaro guerra, é o que é uma guerra. Quantos sabem o que é uma guerra? Você sabe o que é uma guerra? Veja, se Deus está te levando em um lugar para entender algo, você precisa discernir os detalhes. Deus trabalha com homens e mulheres comprometidos com aquilo que Ele está fazendo. Cantamos agora, eu vou aonde o Senhor me mandar. Eu vou fazer o que o Senhor me mandar fazer. Quem deseja isso de verdade? Então nós precisamos coparticipar com aquilo que Deus está fazendo. Se eu estou dizendo, eu declaro guerra, eu preciso entender o que é uma guerra. Eu fui pesquisar o que é uma guerra. O significado de guerra é qualquer combate com ou sem armas, um combate, uma peleja ou um conflito. A sua definição é que guerra é um confronto sujeito a interesses da disputa entre 2 ou mais grupos, distintos de indivíduos mais ou menos organizados, utilizando-se de armas para tentar derrotar o adversário. E eu escrevi aqui, toda guerra envolve em algum grau a disputa pelo poder. Sim ou não? Toda guerra é a respeito de conquista. Se eu estou envolvido em uma guerra, eu preciso saber contra quem e como eu estou lutando. Eu escrevi na verdade, toda guerra envolve um objeto de conquista. Diga comigo, objeto de conquista. Campo de batalha. Toda guerra tem armas, estratégias, planejamento e organização. Mas quando nós entramos num tema como este, eu declaro guerra, eu estou declarando guerra contra mim mesmo. Agora, se toda guerra tem os seus elementos, quais são os elementos que você tem entendido a respeito de uma guerra? Quando eu penso numa guerra exterior, e penso nos tanques de guerra, e penso naqueles soldados vestidos com roupa a caráter, de coturnos, obedecendo a voz de um general, é até fácil de eu entender como funciona. Mas e quando eu falo a respeito de uma guerra que ocorre dentro de mim? Como é que eu posso enxergar? Que tipo de elemento, nesse mês, onde nós estamos nesse tema, você tem separado para entender e para perceber os detalhes, para que Deus te ajude a vencer? Porque nós temos inimigos externos. Nós temos o maior adversário, que é Satanás. Nós temos algumas pessoas que agem contra nós, talvez por influência, talvez por perfil, talvez por conduta, por personalidade. Mas deixa eu lhe dizer algo nessa noite. O maior inimigo que você pode ter é você mesmo. Diga, por quê, pastor? Não, diz mais alto. Porque a única pessoa que pode se permitir ser ferida é você. E geralmente, somos nós que abrimos espaços. E porque abrimos espaços, nós somos derrotados. Eu e você estamos em uma guerra. Nós fazemos parte de uma guerra. Isso é tão interessante que o apóstolo Paulo,
ele fazia uma analogia da nossa jornada com uma guerra constante, aonde no fim sempre haverá um vencedor e um perdedor. Se você ler as cartas do apóstolo Paulo, e claro, ele estava usando aquilo que ele tinha naquele momento, ele estava explicando, ele estava ensinando através de algo que todos conheciam, porque isso era muito comum naquela época. Se você ler a carta aos Tessalonicenses, se você ler a carta de Efésios, você vai ver que há uma guerra constante acontecendo. Nós temos algumas marcas na história da humanidade, por exemplo, a Primeira Guerra Mundial, que aconteceu ali por volta de 1914, ali no eixo do centro europeu. E você para pensar o que causou esta guerra. Começou na mente de alguém. A disputa por um espaço, a disputa por um território, a disputa por recursos. E principalmente a disputa por poder. Essa guerra durou, eu acho que 4 anos. 4 anos de guerra, você consegue imaginar isso? E dessa guerra, pelo menos 9 milhões de combatentes saíram mortos. Ou não saíram. E depois, ali em 1939, a gente tem a Segunda Guerra Mundial, também motivada pela conquista de territórios, mas agora com um adendo, uma guerra ideológica, aquilo que nós chamamos de capitalismo versus socialismo, aquilo que envolve a mente das pessoas, aquilo que traz às pessoas um modo de viver, um modo de pensar, um modo de agir. O famoso Stalin, ali presidente da antiga União Soviética. Então você precisa entender que a nossa vida está em constante guerra. Essa guerra durou 6 anos, a Segunda Guerra Mundial. E sabe o que aconteceu? Pelo menos de 60 a 70 milhões morreram. Isso eu estou extraindo os civis. E depois você vai para 1950 alguma coisa, nós temos a chamada Guerra Fria. Uma guerra que não é tratada com poder bélico, com poder de armas, mas uma guerra a respeito de ideologias. A minha está certa, a sua está certa, nós vamos brigar por isso, porque eu quero que seja assim, eu quero que seja assado. O homem está em constante busca pelo poder, pelo domínio, por conquistar. Isso ocorre dentro de você todos os dias. Mais para frente a gente tem a Guerra do Vietnã, mais uma vez motivada por ideologia, quando os países socialistas querendo impor a sua ideologia, e países capitalistas querendo impor também a sua ideologia. E sabe o que acontece? Nessa guerra pessoas morrem, nessas guerras há perdas, são roubados recursos, nessas guerras ninguém sai vencedor. Agora deixa eu lhe dizer uma coisa: na guerra entre você e o seu eu existe uma cruz. Uma cruz que te libertou de você mesmo. Eu já estou crucificado com Cristo, por isso já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Há um final determinado nessa guerra do seu interior. Eu e você somos vencedores. Então o mundo caminha em guerra. E o apóstolo Paulo ele vai fazer essa analogia. E eu separei um texto para ler com vocês, que está em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5. A partir do versículo 5. E é sobre isso que nós vamos conversar hoje. 1 Tessalonicenses 5:5 diz assim: porquanto vós todos sois filhos da luz. Digam amém. Porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite e nem das trevas. Assim pois, não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos. Ora, os que dormem, dormem de noite. E os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Nós, porém, que somos do dia, sejamos
sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé, diga couraça, da fé e do amor, e tomando como capacete a esperança, diga esperança, da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, diga Jesus morreu por mim. Não, diga Jesus morreu por mim. Isso, ao qual Jesus morreu por nós, para que quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Consolai-vos, pois, uns aos outros e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Senhor, obrigado pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, porque a Tua palavra chegou até nós. E quando nós conhecemos a verdade nos liberta. Obrigado pelo Teu Espírito que está em nós e se move por meio de nós e está sobre nós. Obrigado por esta porta aberta chamada Verdade e Vida. Nós abençoamos o apóstolo Djalma, pastora Mina, toda a sua família, Andréa Kemily, o Tiago, a Milena. Abençoamos essa família apostólica. Declaramos a Tua bênção sobre eles. E Te agradecemos, ó Deus, porque por meio do Senhor, do Teu coração e a obediência deles, nós estamos aqui hoje, edificando para o Senhor. Abençoamos nesse tempo, ó Deus. Fala conosco. Multiplica e frutifica em nós a Tua palavra, porque a Tua palavra é a verdade. E faz-nos avançar, acelerando os nossos passos, porque os dias são maus. Abençoa-nos nessa noite com a glória da Tua presença, em nome de Jesus, amém. Amém? Eu separei algumas coisas interessantes desse texto. O apóstolo Paulo ele diz assim: vós sois filhos da luz e do dia. A primeira coisa que eu pensei, como é que ele separa luz e dia? Porque quando nós pensamos em luz, nós pensamos automaticamente em dia. Mas não necessariamente o apóstolo está tentando dizer que a luz e dia são as mesmas coisas. Quando ele está falando, vós sois filhos da luz, ele está dizendo, vocês têm a essência de Deus. Ele está falando sobre algo moral. Ele está falando sobre uma identidade que está conectada em Cristo. Conectados na videira, nós temos a vida de Cristo. Quando ele fala a respeito do dia, nós só vamos entender esse texto se nós fizermos uma exegese. Sabe o que é exegese? Quem não sabe o que é exegese? Pode levantar a mão, não tem problema não. Exegese é quando eu pego um tema ou um texto e eu vou descobrir o contexto deste texto. Então, para eu não errar, eu não me doutrinar erradamente, erroneamente, eu vou entender qual é o assunto que está sendo tratado, não somente naquele texto em específico, mas também em toda a palavra. Diga comigo assim: a Bíblia interpreta a Bíblia. Não é o homem que interpreta a Bíblia, é a Bíblia que interpreta a Bíblia. É por isso que nós temos tantas doutrinas erradas, errôneas, que conduzem pessoas à escravidão. Mas hoje, nós temos a liberdade de dizer que o nosso propósito é falar a respeito da verdade. Amém? Glória a Deus. E ele diz, vós sois filhos da luz, filhos do dia. E olha só o que diz ali no início do texto. Vá para o versículo 1 comigo. Irmãos, no que se refere aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu lhes escreva, porque vocês sabem perfeitamente, diga que o dia do Senhor. O dia do Senhor, ele vem como ladrão à noite, quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vem as dores de parto à mulher que está para dar à luz, e de modo nenhum escaparão. Mas vocês, irmãos, não estão em trevas, para que esse dia os apanhe de surpresa como ladrão. Então você tem um contexto agora, sobre o que Paulo está falando. Sobre o dia do Senhor. Ele está dizendo, o dia do Senhor ele vem como um ladrão. Vocês estão aí?
Paulo está falando sobre o grande dia. Aquele dia que eu e você esperamos. Aquele dia que eu e você aguardamos. Aquele dia que eu e você estamos perseverando para alcançar. O dia que o Senhor virá e nos resgatará para Ele. Então vós sois filhos da luz, que representa, nós praticamos as mesmas coisas que Ele. Mas nós também somos filhos do dia. O que significa que nós somos guardados e selados para o dia do Senhor, como filhos participantes da sua glória e do seu triunfo. Diga amém. Quando ele fala, vocês não são das trevas. Quando ele diz trevas, ele não está falando de escuridão. Escuridão fisiológica. Não, ele está falando a respeito da ignorância. Daqueles que não conhecem e estão separados moralmente de Deus. Quando ele fala de trevas, ele fala sobre uma vida, uma conduta, um caminhar. E quando ele fala a respeito da noite, ele está falando do não conhecimento, do não entendimento daquilo que está oculto. Jesus disse assim, o Espírito Santo é dado a vocês, o mundo não pode conhecê-lo, porque o mundo está cegado para isso. Mas vós conheceis, porque as escamas dos vossos olhos já caíram. Então quando ele fala de noite, ele fala do entendimento que não foi aberto, daquilo que ainda não foi consumado, quando o espírito ainda está desligado. E ele também usa uma analogia falando sobre a couraça. A couraça, irmãos, era algo que os guerreiros usavam, que vinha aqui do pescoço até a cintura. Essa couraça servia para proteger os órgãos vitais. Quando Paulo faz a analogia, ele está falando que é necessário para viver esses dias ter uma vestimenta. Só que ele diz do que é feita essa vestimenta, de fé e de amor. Ele também diz que a esperança faz parte dessa construção. Visando o quê? A salvação. Mas pastor, como é que eu vou entender isso? Isso está escrito em Romanos capítulo 12. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O que Paulo está dizendo é, sejam transformados pela renovação da mente. Como é que eu renovo a mente? Existem dois elementos aqui. O primeiro, eu renovo a mente pela palavra. O segundo, eu renovo a mente pelo culto racional. Porque quando eu estou debaixo, submisso à presença de Deus, e a sua glória me toca, então eu sou transformado. Os meus olhos se abrem, e eu posso ver como verdadeiramente é. Então transformai-vos pela renovação da mente. O que significa que eu não posso ficar preso às minhas culturas, ideologias, ao modo de pensar, ao modo que eu fui ensinado. Eu preciso entender que Deus vai revelar a verdade através de Cristo para mim. E eu vou andar nessa verdade. Olha só o que diz Provérbios 23, 7. Porque como o homem se imagina em sua alma, assim ele é. Sabe quantos de vocês aqui podem ou estão vivendo um tempo de dificuldade na alma? Os consultórios psicológicos estão lotados. Porque muitos de nós não sabemos nem por que existimos. O que estamos fazendo aqui. Não há sentido na nossa vida. Nós fomos ensinados que nós temos que parecer com alguma coisa. Nós temos que alcançar o que o outro alcançou. Nós temos que fazer o que todo mundo está fazendo, senão eu não sou feliz. E as pessoas estão matando a si mesmas, estão se amargurando dentro de si, porque a sua mente está condicionada a pensar, eu não sou nada, eu não sou ninguém, nasci para dar em nada, não sei nem porque eu vim a existir.
quando na verdade existe uma identidade impressa em você, uma identidade que não é deste mundo, uma identidade que não foi formada por homens pecadores, uma identidade que veio do céu para você. Se eu estou em Cristo e Ele está em mim, já não vivo mais eu, mas Ele vive em mim. A minha pergunta é: Cristo está vivendo em mim? Se você se imagina assim, assim você é. Se você se imagina, eu sou o pior aluno da sala, assim você é. Se você se imagina, eu sou feio, assim você é. Se você se imagina, eu sou um perdedor, eu não vou conseguir, eu não posso estudar isso porque eu não sou tão inteligente, então assim você é. Agora eu tenho algo para te dizer nessa noite. Ele veio para renovar a nossa mente, para renovar o nosso entendimento. Ele veio para nos trazer essa identidade de que a plenitude daquilo que Ele tem também nós temos. Declare guerra contra esses pensamentos. Declare guerra contra pensamentos humanos e demoníacos que vêm para te paralisar, para te aprisionar numa vida medíocre. Você nasceu para ser cheio de Deus. Você nasceu para transportar o Espírito de Deus. Você nasceu para se mover em poder. Você nasceu para ser um farol nessa geração. E aquilo que você carrega é um tesouro, como vasos de barro, mas com a glória de Deus. Pastor, eu sei que eu não sou ninguém. É verdade, mas a minha identidade foi trocada. E quando foi trocado, agora eu tenho tudo que Ele tem. Assim como o homem se imagina em sua alma, assim ele é. Escuta isso que eu vou dizer para você. Autoestima é aquilo que nós atribuímos a nós mesmos. Melhor é ter a estima do alto, que é o que Jesus nos atribuiu na cruz do Calvário. Nós somos filhos da luz, somos filhos do dia. Nós temos uma identidade nele. A sua autoestima diz quem você é, ou quer dizer quem você é, mas a estima do alto diz quem verdadeiramente você é. Ah, era para você estar pulando aí, cara, nessa cadeira. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Eu não estou aqui querendo te motivar, querendo te colocar para cima. Eu estou falando a respeito para te libertar dessa prisão, para te libertar dessa depressão, dessa alma morrendo todo dia, dizendo: ah, Deus, eu não sei o que fazer. Ei, há algo preparado para mim e para você nessa noite, para dizer: você vai sair daqui cheio do Espírito Santo. Quero mais. Quero mais. 2 Coríntios 4:13. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei. Diga: eu criei. Por isso eu falei. Diga: eu criei. Por isso eu falei. Também nós cremos, por isso também falamos. Eu criei, por isso eu falei. Aquilo que você fala é porque você crê naquilo. O que você tem falado? Eu me lembro como se fosse hoje. Eu estava voltando de um evento. O ônibus deixava a gente longe de casa. Eu era um garoto. E a gente estava subindo, uma subida muito longa e íngreme. E eu estava cantando alguma coisa. E alguém olhou para o lado e disse assim: cara, para de cantar, você não sabe cantar. E aquilo me aprisionou por muitos anos. Você pode ter ouvido uma palavra que está te aprisionando até hoje. Talvez teu pai e tua mãe tenham dito: você é burro. Você não sabe fazer isso. Talvez um professor disse: rapaz, você é um estúpido. Mas há liberação para você nessa noite, irmão. Você tem que crer e falar a respeito daquilo que Deus disse a respeito de você.
Eu criei por isso, eu falei. Por quê? Porque pensamentos são possíveis atitudes. O apóstolo Djalma falou sobre pensamentos. Pastor Rogério falou sobre falar. E agora eu estou falando, eu declaro guerra contra aquilo que eu faço, ou com aquilo que eu faço. Escuta isso, pensamentos são possíveis atitudes. As atitudes não nascem do nada, as atitudes nascem nos pensamentos. Por quê? Porque hábitos são crenças internas. Aquilo que eu creio, eu promovo. Aquilo que eu creio, eu produzo. Aquilo que eu creio, eu faço. Sabe que você está aqui nessa noite? Porque você crê que uma noite como essa pode transformar a tua vida. Você crê que uma noite como essa pode mudar a rota da tua história. Mesmo que você não saiba, o Espírito Santo está clamando dentro de você: eu vou marcar a tua vida, eu vou mudar a rota da tragédia, eu vou mudar a rota da desgraça e vou te levar ao bom futuro que Deus estabeleceu. Talvez você não saiba porque você está aqui, mas eu sei porque você está aqui, porque Deus faz com que você creia naquilo que Ele mesmo estabeleceu ao teu respeito. Ah, meu Deus, qual o segredo, pastor? O segredo é o coração, porque é dele que procedem as fontes da vida. Você sabia que as informações me alimentam e me constroem? As informações, as mensagens que eu recebo, eu produzo, sabia disso? Quantos aqui já passaram na frente de uma hamburgueria e disseram: ah, vou comer? Só eu? Quantos olharam um sorvete na mão de uma criança e falaram: está calor hoje? Mensagens falam com você, mesmo que você não queira. Sabe aquela propaganda daquela picanha assada na televisão? Eu gosto de picanha. Vocês gostam de quê? Aquele barco japonês? Quem gosta de barco japonês? Quem gosta de uma carne? Somos maioria ainda. Mas eu também como o negócio japonês lá, eu como algumas coisas. Quantas vezes você recebeu uma mensagem e agiu em cima daquilo? Você sabia que hoje em dia as maiores crises se dão por mensagens de texto? Porque mensagens de texto não têm sentimentos. Você recebe a mensagem, aquilo produz algo em você, então você responde. Existem casamentos sendo destruídos, pais e filhos, relacionamentos, namorados, amigos, sofrendo por causa de mensagens, porque você foi feito para reagir a mensagens. É por isso que a mídia, ela fala tanto a gente. É por isso que uma geração é construída em cima de declarações. Aquilo que vai sendo colocado, você vai consumindo aquilo. Aquilo vai sendo colocado, você vai consumindo aquilo. Daqui a pouco você é aquilo. É por isso que Deus condicionou a nossa vida a se relacionar com Ele. Porque quando nós nos relacionamos com Ele, a sua mensagem está em nós. Então nós nos transformamos como Ele é. O problema é que essa geração está consumindo tudo, menos Deus. Estão consumindo televisão, estão consumindo internet, redes sociais, faculdades, estão consumindo tudo, menos Deus. E aí nós nos tornamos aquilo que nós recebemos. Quantos aqui já comeram rato? Quem gostaria de comer rato? Eu também não. Mas você sabia que na China, você sabia que na Tailândia lá comem ratos? Sabia? Sabe por quê? Porque foram ensinados. Na Índia não se come vaca. Você come vaca. Só os vegetarianos que não. Mas eu também me considero um vegetariano, porque a vaca já comeu a grama. Eu já estou comendo a grama junto com ela, entendeu?
Brincadeiras à parte, não estou aqui ofendendo a ninguém. Eu só estou brincando para você tirar essa carinha meio tensa que você está. Eu já passo uma imagem assim meio esquisita, né? Mas deixa eu lhe falar. Você é o que você é porque te fizeram ser assim. O que eu quero te dizer nessa noite é que Deus quer te fazer diferente. É que Deus quer fazer segundo Ele é. Deus quer te dar a identidade que está em Cristo. Deus te fez nascer de novo exatamente para te dizer que você não é aquilo que construíram, mas aquilo que Ele estabeleceu para você. E nós somos sujeitos a isso. Olha só, 40% do que fazemos pela força do hábito. Sabia disso? Você já faz automaticamente. Eu estava falando para os meus filhos, quando eu entro no chuveiro, vou tomar banho, o primeiro braço que eu lavo é esse aqui. Quando você entra no chuveiro, você faz sempre a mesma coisa? Ou você nunca percebeu? Já percebeu que você lava sempre o mesmo lugar primeiro? Percebeu ou não? Fala comigo, gente. Perceberam? Porque isso é hábito. É o cabelo, Joey? O cabelo é lá para os últimos que eu lavo. Primeira coisa que eu faço quando eu entro no banho, faço aqui. Depois eu lavo esse aqui. Sei lá por quê. Também nunca prestei atenção. Hoje eu vou começar pelo pescoço. Hoje eu vou começar por aqui. Para me enganar a mim mesmo, entendeu? Você pode ver quando você vai comer. Porque algumas pessoas aí quebram essa lei. Mas você sempre vai comer salada antes do arroz e feijão. Por quê? Porque no buffet está lá, salada antes do arroz e feijão. Ou porque alguém disse que tem que ser assim, eu não sei. Só sei que você faz isso e eu também, porque alguém disse que tem que ser assim. Se eu quiser comer salada depois da sobremesa? Os cariocas comem banana com feijão, é? Alguns cariocas. Gente, presta atenção na construção que é você. 40% daquilo que a gente faz tanto que já faz parte de nós, e hábitos são construídos pela repetição, mas hábitos também são quebrados pela repetição. A minha pergunta é: os hábitos que eu tenho são bons ou são ruins? Olha só o que diz Romanos 12, 21. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Se eu quero mudar um hábito, o que eu faço? É isso aí. Eu crio outro hábito. E eu vou me forçando. Por exemplo, a partir de hoje eu vou ficar pensando que acho que eu vou lavar o pé primeiro. Mas não faz sentido também lavar o pé primeiro, né? Vou lavar o cabelo igual o Johnny. Entendi. Faz sentido. É verdade. Faz sentido o que ele falou. Faz sentido, porque se eu lavo aqui primeiro, eu vou lavando aqui para baixo. Tá certo. É até uma coisa mais organizada, né? Mais planejada. Eu acho que isso é perfil, né, gente? Agora, se eu quero mudar um hábito, eu tenho que colocar outro no lugar. E eu tenho que repetir aquele não hábito para se tornar um hábito, para deixar de fazer aquilo que eu habitualmente faço. Concordam comigo? Concorda, Walter? É isso mesmo? Se eu estiver errado, você me corrige, tá? Olha só o que diz Romanos 8, 5. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas do Espírito para a vida e paz. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne. Diga amém. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. O que eu quero dizer é o seguinte: se eu quero mudar um hábito na minha vida carnal, eu preciso colocar o Espírito para viver. Se eu quero deixar de praticar um pecado, ai pastor, eu não consigo, eu já fiz de tudo. É porque você está habituado, você foi culturalmente habituado a fazer. Para eu vencer a lei do pecado,
Eu preciso colocar a lei do Espírito. Então, peraí. Então o pecado não tem justificativa, porque se eu tenho o Espírito para me libertar da vida pecaminosa, e eu não estou usando essa ferramenta, vamos assim dizer, então a culpa é minha. Ninguém ao ser tentado diga, Deus me tentou, porque Deus a ninguém tenta. Eu falei que ia ser um pouco profético. Eu já estou terminando, tá, gente? Paulo diz assim, se vocês andarem no Espírito, se nós andarmos no Espírito, nós não satisfaremos os desejos da carne. Então por que nós estamos errando? Por que nós estamos andando na carne se nós temos o Espírito? Ela diz por hábitos. Existem pecados que são hábitos. Quando eu era menino, nessa cultura brasileira sensual que a gente vive, você ligava a TV domingo à tarde, via ali aquelas mulheradas dançando, e aquilo vai gerando em nós um pensamento, nos homens, né? E você começa a se habituar àquilo. E eu não sei se eu estou errado, mas eu acredito que 90% dos homens já foram presos em pornografia. Eu já fui, quando eu era menino. Só que a gente não sabe que aquilo causa uma prisão, e no casamento você vai sofrer. Porque a mente do homem funciona no nível da comparação. O cara começa a assistir aquele negócio, ele tira o conceito natural da existência e começa a viver uma ilusão, porque a pornografia é uma ilusão, e muitos de vocês estão presos hoje nisso. Até o dia que eu disse, basta, chega, eu não quero viver essa prisão, Senhor. Eu era um menino ainda. Eu disse, eu não posso viver nessa prisão. Porque o diabo quer te aprisionar, para que depois você não tenha prazer com a sua esposa, com seu marido. Você tira o fato de que tudo é Photoshop, de que não existe uma mulher daquela, e que não existe um homem daquele também. Nós vamos criando imaginações que vão fazendo com que a nossa realidade se torne aquilo que a gente pensa. Sabe, deixa eu dizer uma coisa, se você está preso nisso, meninos, meninas, vendo pornografia, isso vai arrebentar a tua alma. Isso vai te destruir. Parece prazeroso no momento, mas depois você vai ficar preso nisso. Eu fui falar com um rapaz que não consegue ter prazer com a sua esposa. Porque foi preso e está preso na pornografia. Seu consultório deve estar cheio disso. O que eu estou dizendo, querido, é que o Espírito pode nos libertar. E se o Espírito vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Deus te chamou para a liberdade. Deus não te chamou para o jugo. Deus não te chamou para a escravidão. O teu corpo é templo do Espírito Santo. Sabe por que nós tratamos o nosso corpo como tratamos? Porque o tratamos como objeto sexual e não o tratamos como templo de adoração.
O dia que você menino, o dia que você menina entender que o teu corpo é templo de adoração, você não vai precisar vestir roupas para chamar atenção, você não vai precisar dançar sexualmente, você não vai precisar se insinuar para ninguém, porque o teu corpo é um lugar de adoração onde o Espírito Santo habita. Ou não sabeis vós que o vosso corpo é templo do Espírito Santo? Você acha mesmo que quando você está no pecado, nas suas más intenções, naquilo que você está vendo, o Espírito Santo sai para dar uma volta? Não, Ele está gemendo com gemidos inexprimíveis e clamando ao Senhor: liberta o teu filho. Ele está sofrendo aquilo que está te matando, porque Ele sabe onde vai dar. Então, meninas, meninos, em nome de Cristo Jesus, olhem para vocês como habitação do Altíssimo. Olhem para vocês como se Jesus estivesse acompanhando vocês onde quer que vocês forem. E é assim que é. Não se insinuem. Homens, não queiram chamar atenção. Deus nos chamou para a liberdade. Eu declaro guerra com aquilo que eu faço. Quantos querem declarar guerra hoje? Quantos querem? Tem gente que não quer declarar guerra. Quem não quer declarar guerra? Quem quer declarar guerra? Então erga a sua mão bem alto e diz: eu declaro guerra. Eu declaro guerra contra mim mesmo. Olha só, aonde a mente do homem vai, o homem segue. Antes de você alcançar algo, a tua mente já alcançou. Concordam? Sim ou não? O homem só vai onde a mente dele alcança. Agora, como é que eu vou vencer essa guerra? Alguém quer saber? Primeira coisa, veja com quem você anda. Salmo 1. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Espera aí. Com quem eu ando? As minhas ações devem ser frutos da minha identidade em Cristo. Mas presta atenção nisso que eu vou te dizer agora. Não sei se você sabe, mas você é a média das 5 pessoas com quem você mais gasta tempo. Com quem você anda? Você é a média das 5 pessoas com quem você mais gasta tempo. Isso muda muita coisa, não muda? Porque se você quer ter uma mente transformada, se você quer ter uma mente enriquecida, se você quer ter uma mente, um comportamento diferenciado, você precisa saber com quem você está andando. Há um ditado no mundo que diz: diga-me com quem tu andas, e eu te direi quem você é. Mas tem um outro, que foi falado por alguém que agora eu não lembro: me mostre seus amigos e eu te mostrarei o teu futuro. Você sabe por que meninos que nasceram em periferia, que cresceram no meio de bandidos, se tornam bandidos? Você sabe porque hoje nós estamos vivendo essa liberação de homossexualismo? Me diga com quem tu andas, eu te direi quem és. Daqui a pouco você está falando igual. Daqui a pouco você está fazendo os mesmos movimentos. Daqui a pouco você está agindo igual. Daqui a pouco você está sendo igual. Me diga com quem tu andas. Me diga quem são seus amigos, e eu te direi qual o seu futuro. Porque você se habitua ao ambiente que você vive. Aí vem aquele religioso, o crente, santificado no fogo do arcanjo, do querubim, e diz para mim: mas pastor, Jesus comia com os pecadores.
Diga assim comigo: todos pecamos e destituídos da glória nós fomos. Claro que Jesus comia com pecadores, todos eram pecadores. Ele comia com os pecadores do povo, ele comia com os pecadores do sinédrio, ele comia com pecadores o tempo todo, porque santo era ele. Jesus estava comendo pecadores quando estava na casa do fariseu Simão. Não é porque os fariseus não se achavam pecadores que eles não eram. Agora, você precisa entender que aqueles que eram tocados por Jesus não saíam iguais. Não saíam iguais. Em que Bíblia diz que aquela mulher samaritana, que Jesus disse que teve 5 maridos, arrumou um outro? A tua Bíblia diz isso? O que ela foi fazer depois que encontrou Jesus? Alguém? O que ela foi fazer depois que encontrou Jesus? Ela foi falar a respeito do que Ele fez na vida dela, de como ela foi transformada, de como ela mudou a perspectiva, de como ela foi curada na sua alma, de como ela passou a se enxergar como verdadeiramente ela era. Veja com quem você anda. Segunda coisa, preste atenção na tua conduta, na tua postura. Efésios 5:15 diz assim: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios. O que é nécios, o que é sábio? Nécio é aquele que não conhece a palavra, e sábio é aquele que conhece a palavra. Nécio não é aquele que intelectualmente é menos favorecido, ou não conhece tanto a respeito de física quântica, ou não conhece todos os títulos do seu time de futebol. Não, nécio não é esse cara. Nécio é aquele que não conhece as Escrituras, que não conhece a palavra, que não se deixou ser tocado pela palavra. E o sábio é aquele que se submete à palavra e por ela é transformado. Então vede prudentemente como andais. O que a sua conduta diz sobre você? Sabe o que estão falando por aí hoje? Não me importa o que falam de mim. Importa sim. Porque se você não está representando a Cristo à altura que Ele merece, então você o está envergonhando. Quando Pedro estava negando Jesus, disseram: esse cara anda com Jesus, andou com Ele. Esse cara tem os mesmos jeitos, esse cara tem a mesma forma de falar. Então peraí, o que a tua conduta diz ao teu respeito? O que a minha conduta diz ao meu respeito? Como eu e você somos conhecidos? Pela moça que vem na igreja domingo levantar as mãos e na semana está filmando a bunda, dançando? Ou por aquele cara que vem à igreja e toca no altar e depois está lá sem camisa, todo fortão? Por aquele cara que fala palavrão no meio da rodinha, que fala coisas sexuais, que faz piadas sujas? Como nós somos conhecidos? Por aquele cara que não honra os pais, que desobedece? Aquele cara ruim no trabalho, que não faz o que tem que fazer? Na escola é o pior aluno? Então peraí, não importa o que dizem de mim, importa o que Deus diz de mim. É verdade, importa o que Deus diz de você, e não importa o que dizem de você, desde que você esteja fazendo a tua parte. Estão comigo? Percebe como a coisa é sutil? Jesus pergunta para os discípulos: o que dizem de mim? Então, presta atenção na tua conduta. Olha o que diz Jeremias 17, 9 e 10. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Epa,
eu declaro guerra contra aquilo que eu faço. Eu saio daqui hoje resolvido a mudar. Eu saio daqui hoje decidido a ter outras ações, porque Deus vai me recompensar segundo as minhas ações. Eu tinha outras coisas para falar, mas eu quero terminar com isso que eu vou falar agora por causa do horário também. Pastor Júlio pregou a mensagem na quinta-feira em São Bernardo a respeito de Mical. Quantos já ouviram falar de Mical? O que você sabe de Mical? Que ela estava lá na janela, né? Criticando Davi, não é isso? Sim ou não? Quantos ouviram alguma outra coisa a respeito de Mical? Pega a mão. Deixa eu dizer algo para você. Muitas vezes a nossa conduta é fruto do meio que nós vivemos. Mical era uma moça, filha do rei Saul. E Mical era uma mulher, uma menina, que se apaixonou por Davi. E Davi vai lá, e Saul diz assim, ó, o cara que derrotar o gigante, eu vou dar minha filha. Então, para começar, o pai de Mical, Saul, usou a sua filha como moeda de troca. Vai vendo quem era essa menina. Aí Davi, não sei se por causa de Mical, claro que não, né? Por causa de Deus. Ele vai e derrota o gigante. Aí Mical fica feliz, porque agora Davi vai ser seu marido. Só que aí, Saul fala assim, não, agora você vai me trazer 100 prepúcios para casar com a minha filha. Gente, você acha que Davi chegou assim, dá licença, eu preciso tirar o teu prepúcio para levar, porque 100 prepúcios. Você acha que foi simples assim, Davi chegar com 100 prepúcios? Os caras estavam lá esperando, sim, rei Davi, estou aqui, tira o meu prepúcio. Você sabe o que é prepúcio? Sim? Davi traz 200. Você sabe quanto tempo isso deve ter demorado? Os caras lutaram. Imagina, o cara chega para mim e diz, eu vou tirar teu prepúcio. Ô rapaz, você está maluco? E Saul fala, não, tem que trazer 100 prepúcios. E Davi vai lá e volta com 200. Gente, é prepúcio demais. Não é verdade, é muito homem. Aí sabe o que acontece? Aí Saul falou, tá bom, então casa com a minha filha. Aí Davi vai casa com a filha. Só que na lua de mel, sabe o que Saul faz? Vai atrás de Davi para matar ele. Aí Davi fala para Mical assim, Mical, coloca um ídolo aí deitado na cama que eu vou fugir pela janela. Davi foge e some. Por uns 10 anos. Quem consegue se colocar no lugar dessa moça? O cara por quem ela era apaixonada. O pai usando ela por moeda de troca. O pai vai atrás do marido para matar ele. O marido some por 10 anos. Essa mulher fica sozinha. Eu não sei se naquele dia, pastor Johnny, Saul bate nela, faz alguma coisa. Eu não sei o que acontece ali. Só sei que ela começa uma nova vida com outro cara chamado Paltiel, acho que é o nome dele. Palatiel, alguma coisa assim. E ela casa com esse cara. E ela começa uma nova vida. E ela então está ali feliz com a sua nova vida, com o seu novo marido. Só que pensa no trauma dessa mulher, porque ela já era desposada por Davi. Ou seja, ela não era virgem quando casou com aquele cara. Aquele cara aceitou ela, naquela cultura era terrível. Pensa nisso. E aí, agora, Davi se torna rei, Saul morre. Sabe o que Davi faz? Diga o que, pastor? Manda chamar ela de novo. Gente, ela já estava com uma nova vida, com um novo marido, feliz da vida, vivendo a vida tranquilamente. Sabe o que a Bíblia diz a respeito desse marido de Mical? Que ele vai no caminho com ela chorando, porque ele não queria deixar ela ir. Mas como Davi era rei, ele tinha autoridade. Aquela menina trocada, desprezada agora, estava feliz com o marido, agora ela tem que voltar para o rei que tinha um monte de outras mulheres. Faz sentido para você? Começa a mudar um pouco a sua visão a respeito de Mical.
Essa mulher volta para Davi. Agora ela não é a única esposa, agora Davi tem outras esposas. Ela tem que abandonar o marido, que vai metade do caminho com ela e volta chorando. Que menina traumatizada, gente. Agora Davi sobe dançando, feliz da vida com a arca. Ela está na janela porque ela diz: eu tenho vergonha de me misturar com esse povo. Quantas Micaus nós temos aqui hoje? Quantas Micaus que foram construídas em cima de condutas, de pais que não souberam como lidar. E aquela mulher olha para Davi e despreza o rei, e ela fica estéril. Além de tudo que ela viveu, agora ela é estéril. Pastor, por que você está dizendo isso? Eu estou dizendo isso porque não importa o meio no qual você viveu, Deus vai dar segundo as suas ações. Deus vai te entender, mas as tuas ações não podem ser precipitadas. Deixa eu dizer algo para você e aqui eu vou terminar. Meu pai era um matador de aluguel. Meu pai violentou minha irmã mais velha. Meu pai tinha 2 mulheres dentro de casa. Meu pai tinha 20 filhos. Meu pai tentou matar um dos meus irmãos atirando nele. Meu pai era alcoólatra, violento, batia na minha mãe. Meu pai comia no mesmo prato que a minha mãe, com medo de morrer envenenado. Pode subir lá. Eu apanhei igual um condenado, mesmo criança recém-nascido. Meu pai ganhava vida matando gente. Minha mãe morreu por causa do meu pai. Minha mãe morreu com um tiro no pescoço. Minha irmã mais velha, violentada por ele, pegou minha mãe nos braços e com o pescoço jorrando sangue, foi levar para o hospital. E ela não aguentou. Meu pai tinha tomado 8 tiros. Meu irmão tomou uma machadada no braço, quebrou o braço, tentando defender minha mãe. E aos 3 anos de idade, eu fico órfão junto com os meus irmãos. Vou para um orfanato. Um orfanato onde eu tomava água de córrego. Eu não tomava banho. E os moleques roubavam a minha comida. Quando eu tenho de 3 para 4 anos, eu sou adotado junto com mais 7 irmãos. E naquela casa, eu tenho minha primeira festa de aniversário. Naquela casa eu começo a ir para a igreja. E na minha juventude, revoltado com tudo isso. Deus, porque eu estou no encontro com Deus e eu tenho uma experiência. Eu estou dentro de uma reunião, e a reunião era a respeito de perdão, e eu tinha ódio do meu pai. E o bispo chama todo mundo que quer perdoar. Você é o pai, vem aqui na frente. Eu disse, eu não vou. Mas quando eu fechei os olhos e eu me dei por mim, eu estava ajoelhado, chorando na frente copiosamente. Enquanto eu estou tendo aquela experiência, a minha visão se abre e eu vejo meu pai na minha frente. E um ódio grande vem dentro de mim. Eu olho para ele querendo falar palavras absurdas. E ele fica me olhando severamente, porque ele também me rejeitou no meu nascimento. Ele me bateu, ele me colocou em lugares escuros. Ele me deixou nu, debaixo de uma casa em Santa Catarina, para descobrir se eu era homem. Se eu chorasse, eu não era homem. E quando eu vejo aquele homem na minha frente, o ódio vem dentro de mim. E eu começo a perder o controle. E de repente aquela imagem começa num 360 graus. Eu vejo a imagem de um outro homem, o qual eu não podia ver
rosto, mas eu vi as suas vestes. Eu olhei para os seus pés e eu vi 2 marcas. As suas vestes eram reluzentes, as suas mãos estavam furadas. E ele disse em alto para mim: eu sou teu pai. Naquele dia eu fui curado. Naquele dia eu perdoei o meu pai. E naquele dia eu entendi que a minha identidade, a minha conduta não deveria ser aquilo que ele era. Não precisava ser do jeito que ele era. Porque eu fui renovado, porque eu fui gerado numa nova identidade, num novo DNA. Jesus disse: a partir de agora, você é gerado por mim. E o que você carrega em você não é mais humano, não é mais do ambiente em que você viveu. A partir de agora, suas decisões são pautadas em mim. Eu não sou um homem violento. Eu nunca machuquei uma mulher. Eu nunca violei sexualmente uma mulher. Eu nunca espanquei os meus filhos. Eu nunca fui alcoólatra. Porque Deus me deu uma identidade. Eu sou filho da luz. Eu sou filho do dia. O que eu quero dizer para você é que as tuas ações não são justificadas no ambiente que você cresceu. Porque você tem um novo espírito. Você tem uma nova identidade.